Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso podcast Café com Testemunho. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, missionária Márcia, que vai bater esse papo aqui, contar as experiências que ela teve com Deus, na família, em várias áreas. E antes de iniciar, nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos bater esse papo aqui dinâmico, extrovertido e também muito espiritual. Amém. Tá bom? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com a tua serva para iniciarmos, ó Deus, esse podcast juntamente com a missionária Márcia. Eu tenho certeza que tudo aqui que for contado da parte dela, testemunhos, experiências, vai alcançar vidas e mais vidas que serão edificadas pela história a qual o Senhor trilhou para esta mulher, ó Pai. Pai, ser conosco é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos iniciar aqui e você que está do outro lado, eu quero que você compartilhe esse vídeo, quero que você preste atenção e eu tenho certeza que vai ser extraído aqui muita experiência boa. Amém. Pode ser, irmã Márcia? A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Tudo bem? Graças a Deus. Irmã Márcia, quero agradecer por você estar participando aqui conosco. Obrigada. Nós estamos aqui, vocês estão vendo aqui um cenário muito simples, que nós estamos iniciando esse podcast. O projeto, Márcia, é fazer um cenário próprio, né? Mas para início, Deus nos proporcionou tudo isso daqui. Amém. Né? E nós precisava começar. Né? E tudo isso aqui Deus preparou de verdade. Márcia, vamos começar falando. Você nasceu num berço evangélico, você já era crente, seus pais eram crentes. Como que foi a sua conversão? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por estar aqui, como eu já disse, né? A oportunidade que o Senhor nos dá de ir um pouquinho mais longe. Eu digo isso porque a gente sabe que nesse momento, né, nós estamos aqui em poucos números, mas do outro lado, só Deus sabe até onde está chegando, né? Esse momento e esse propósito, né, que Deus colocou no teu coração. Bom, a minha vida é como filha caçula, então quando eu nasci, graças a Deus, a minha mãe, ela já tinha se decidido por Cristo, eu já tinha aí uma família cristã, embora ainda o meu pai não tinha se decidido e demorou um tempo, assim, para que eles se decidisse. Mas alguém ganha sua mãe para Jesus? Sim, sim. Ela foi alcançada através da vida de um pastor. Lembra do pastor? Não. Como Às esquecer, vezes alguém pode conhecer. Como esquecer. Um homem que marcou a nossa vida, a nossa família, porque a palavra de Deus veio através dele, não só verbal, mas na prática, no testemunho, no dia a dia, como Deus usou este homem. Pastor Antônio Neri foi o homem que Deus escolheu para alcançar a nossa família. Que maravilha. Você que conhece o pastor Antônio Neri, que conheceu, né? Verdade, que já dorme no Senhor. Você põe nos comentários aí, conheci o pastor Antônio Neri, né? Deixa um comentário aí se você conheceu esse pastor, que foi um grande pastor. Márcia, então sua mãe, ela se converteu, o pastor Neri ganhou sua mãe para Jesus e depois sua mãe começou a levar vocês para a igreja. Mas aí chegou a adolescência, chegou a juventude e você foi facilmente para a igreja ou houve uma resistência? Como eu acho que quase na vida de todos, né? Aqueles que nascem num berço cristão, ele passa por fase. A gente deu aqui um salto gigantesco. Claro que durante a infância, a primeira, enfim, aconteceram muitas coisas, né? Mas esse salto que você deu é interessante, porque nascer no berço evangélico não quer dizer que você não vai encontrar desafios. Quando nós falamos assim, já nasceu? Eu falo, nasci no berço evangélico. Quem aceitou Jesus depois fala, nossa, tinha tudo então para dar certo, nasceu no berço evangélico, não tem como dar errado. Não, na verdade, a gente se acomoda, como ser humano se acomoda com tudo, nós também. A gente nasce num berço onde a palavra de Deus é pregada e a gente fica confortavelmente ali até o momento de nós sermos nós somos assim, vamos dizer,
despertados. Essa é a palavra. Para uma própria convicção. Ninguém permanece no ninho mais tempo ou menos tempo. Tem um tempo exato, um tempo certo em que nós precisamos gerar dentro de nós, despertar dentro de nós as nossas próprias convicções. E isso tudo, acredito que no trabalhar de Deus. Então, teve as dificuldades e como adolescente, né, questionando algumas coisas que no decorrer desse momento aqui de testemunho, né, Café com Testemunho, eu vou estar falando a respeito de que os nossos desafios fazem parte do nosso propósito. Ó, pega essa, hein? Repete aí, Marcos. Os nossos desafios que nós enfrentamos desde muito cedo, eles já fazem parte do nosso propósito em Deus. Então, já vamos para um testemunho? Então, com certeza, se você mesmo... Nem todos tiveram uma experiência com Deus, ainda adolescente ou jovem. Você pode dizer para a gente se você teve uma experiência, ou adolescente ou jovem, de ouvir a voz de Deus, de evidenciar um milagre, uma resposta, um pedido a Deus que você fez e Deus te atendeu, que marcou até hoje a sua vida? O pastor Everton está sendo muito certeiro, né? Conduzido pelo Espírito Santo. Sim, teve momentos que foram divisores de água. Foi, né, um pontapé inicial, se a gente pode dizer assim, né? Porque o Senhor, ele é tão sereno, a gente usar essa palavra pontapé é até meio estranho. Mas foi um momento inicial na minha vida, sim. Deus começou a falar comigo muito cedo. Muito cedo, aos 9 anos de idade. 9 Deus anos. Começou a falar comigo através de sonho, e era umas conversas bem fortes, viu? Ele tratava um papo com o Criador em sonho. Deus te visitava em sonhos. Em sonho. Sonho, ele me mostrava que maravilha. Algumas coisas que iam definir o meu futuro, o meu chamado, e não só meu, mas o da minha família. O chamado que Deus deu-nos como família, começou assim, Deus já cobrando, apertando, ajustando o cinto aos 9 anos de idade. 9 anos de idade. Você que é pai, você que é mãe, preste atenção, porque às vezes Deus pode usar os seus filhos, né? Abrindo aspas aqui, nós tivemos uma experiência esse dia com a Heloísa que foi muito forte. A Heloísa pediu para ir no shopping. Pai, eu quero ir no shopping, mãe quer ir no shopping, a gente sem recurso, porque ir no shopping sem dinheiro é problema. E nós foi num culto tal, depois do culto, o pastor Joel Moreira, que é conhecido de muitos, né? Falou, vamos passar a comer alguma coisa e tal. E quando nós chegou na frente do ponto de esfirra de Osasco, ela deu um glória a Deus. Glória a Deus! E correu e voltou e falou, pastor Joel, pedi pro papai e pra mamãe, para eles levarem no shopping, e eles mandaram eu orar. Eu orei e agora eu estou no shopping. Por quê? Ali dentro do espaço do Pão de Esfirra, não é Pão de Esfirra, Habib's, tinha um playground. E ali ela não era o shopping, ela queria ir num lugar onde tivesse um playground para ela se divertir. Então, para você ver como que Deus fala com criança, Deus ouve a oração das crianças, então os pais têm que ficar muito atentos nisso daí. Com certeza. O que para nós é comum, se nós não nos atentarmos, pode passar desapercebido. E sim, claro que por mais que nós nos atentamos, vai passar desapercebido. Situações que na fase adulta eles vão contar que naquele dia Deus deu uma resposta, que naquele dia, como ela falou, né? Eu orei e Deus, né, me deu a oportunidade de estar aqui. Isso vai ficar marcado, né? E entre outras que ela já viveu, que vocês às vezes não sabem, mas que vai vir à tona na fase adulta, porque Deus, ele marca os caminhos, ele deixa muito claro, seja para uma criança, seja para um adolescente e seja para um adulto. Afinal de contas, até o adulto, quando ele nasce para Cristo, ele nasce de novo. Aleluia. E se ele nasce de novo, ele passa pelos processos. Glória a Deus, é verdade. Demorou o batismo com o Espírito Santo? Foi algo assim que você não buscava, não tinha interesse, ou já desde novo tinha uma sede pelo batismo com o Espírito Santo? Porque hoje nós vemos que a busca, ela parece que está sendo meio lenta da parte de jovens, até de adultos, né? Não tem mais aquela chama que arde, porque antigamente eu fui batizado com o Espírito Santo já um pouco velho, pelos meus 26 anos, mas eu tinha um desejo muito grande de ser batizado,
muito grande. Mas eu convivi com pessoas que já não tinham o mesmo desejo. Com você foi rápido, depois de Deus estar falando com você ali aos 9 anos, foi tendo algumas experiências, o batismo do Espírito Santo veio muito rápido ou demorou ainda? Bom, primeiro, Deus respeita os nossos processos, né? Sim. Isso é tão verdade que Cristo poderia ter surgido como, sei lá, um profeta, né? Como alguém assim pronto, já adulto, não. Mas ele veio como criança e passou pelos processos. Então, Deus não pula etapa. Deus respeita os processos dele na nossa vida. E, assim, quando criança, ele se apresenta como Deus numa linguagem que a criança consegue entender. Sim. E assim, eu era uma criança bem extrovertida, dava trabalho, quem conviveu comigo lá em Itu, na Igreja Assembleia de Deus Ipiranga, Ministério no Ipiranga em Itu, Vila Iane, vai poder confirmar comigo isso, que eu era uma criança bem assim ativa, é um nome bonito, uma criança peralta, uma criança arteira. Só que, assim, os processos, Deus foi falando comigo, existe o conforto do lar cristão, que a tendência é acomodar, porém, foi por conta de um desafio, vamos dizer assim. Eu faltei num culto, né, um culto lá que geralmente a gente não faltava dos cultos, minha mãe era bem assídua, ela desejava, ansiava, almejava a casa do Senhor, como salmista, né? Minha mãe sempre desejou, almejou a casa do Senhor, para nós era um refúgio, um lugar de refúgio. E naquele dia, não sei por que razão, eu não fui para o culto. E Cristo, Deus, batizou Jesus, a minha amiga íntima, com o Espírito Santo. Raquel Neri, filha do pastor. Que era uma jovem ou adolescente? Era adolescente. Adolescente. Ela devia ter, acredito que uns 11 anos. 10 para 11 anos. Que maravilha. Na mesma idade, nós duas, né? E eu não fui, Jesus batizou a Raquel. Então, tipo assim, não, por que eu não fui? Fiquei meio inconformada. E aí eu comecei a querer buscar mais por, tipo, indignação. Eu quero também, ela foi, eu também quero ser. Tipo assim, não quero ficar para trás, né? Eu quero conhecer, mesmo que essa seja uma linguagem infantil, já demonstrava um anseio, uma sede de Deus. Sim, eu estava no lugar certo, isso é importante. Criança, adolescente, bebê precisa estar na casa de Deus. Eu preciso estar no lugar certo. Então aí a gente foi buscar, né? Não foi naquele dia, não foi no outro, embora tivesse vigílias e isso era uma oportunidade para ser batizado. Não fui, mas foi num lugar até incomum. Jesus me batizou com o Espírito Santo na casa da minha irmã, né? Que era casada. Não, a gente estava orando pela saúde da minha mãe. Minha mãe passou por um processo de enfermidade ainda na minha infância. E nessas dificuldades, essas complicações que ela sempre que tinha, né? A enfermidade veio, Jesus teve misericórdia, mas ficaram algumas complicações. Então, nessas complicações, aquele necessidade de orar pela minha mãe nos levou a buscar na casa da minha irmã que morava no fundo, Sônia Regina, né? Que era casada com Aparício e tal. Elisete, hoje a minha irmã também dorme no Senhor. Mas naquele dia, nós estávamos nós três, as filhas mais novas, né? Eu, que era caçula, depois, antes de mim, a Cristina, e antes da Cristina, Mercedes. Estava nós três buscando a face do Senhor pela saúde da minha mãe. E naquela intensidade de busca, insistência, né? A buscar de Deus uma resposta, um milagre, Deus nos visitou e naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Muito lindo. 12 anos. Muito, eu acho interessante porque existe muitas histórias, muito testemunho de pessoas que não foram especificamente batizadas na igreja, que é algo que às vezes a gente se ilude muito. Deus vai me batizar na igreja, ou aquela falsa sensação que Deus só batiza em congresso. Né? E a sua história é um fato comprovado que Deus batiza numa visita, sim. Deus batiza em uma oração simples, que esse às vezes nem era o propósito, né? O propósito era restauração da saúde da sua mãe. Exato. E Deus visitou você ali. Coisa tremenda. Deus é surpreendente. Surpreendente. Mas dando um salto, né? Aí você chegou à juventude, pensava em casar com alguém que fosse obreiro. Hoje você é esposa do evangelista Manassés, né? Que é um dos dirigentes
do setor aqui de Carapicuíba, né? Mas na juventude tinha aquela visão, eu quero casar com um homem de Deus, como muitos buscam, né? Quero casar com alguém. A Suzane, né, minha esposa, ela dizia que queria arrumar alguém que amasse muito a Deus, né? E deu certo, porque eu amo muito a Deus, né? E acertou. Mas as jovens têm cada uma tem um perfil, certo? Algumas, eu não quero casar com um homem que não seja obreiro, né? Eu já quero casar com missionário, o outro é pastor. Você tinha algum foco nesse sentido? Um perfil? Um perfil? Olha, eu tinha um perfil, mas não era dos melhores. Eu não tinha muita vocação, eu não me via como esposa de pastor, jamais, né? Não me via como futura esposa de um pastor. Eu gostava muito da música, eu aprendi a tocar violão, me esforçando ali sozinha. É uma história também bem interessante. Uhum. Eu treinava e fazia as notas num cabo de vassoura, porque não tinha o violão. E naquela época, mulher tocar instrumento era bem difícil, né? Era desafiador. Era desafiador, não existia. Existia, às vezes, muito pouco. E na minha igreja, onde a gente congregava, existia uma mulher, assim, uma irmã Chiquinha. Hoje a gente tem famílias dela ainda que permanecem em Itu e podem estar comprovando essa realidade. Mas, assim, eu não tinha acesso ao violão e não tinha aquele hábito das mulheres se reunir para tocar, como hoje é comum. Até mesmo no instrumento de percussão, com a bateria e tudo mais. Era desafiador. Então, assim, eu não... Eu gostava mesmo da música. Eu pretendia buscar alguém do ramo da área do louvor. O louvor já me atraía muito, principalmente na questão do instrumental. Então, eu sempre buscava um perfil de um cantor, de alguém que gostasse do louvor, algum músico. Pastor, não. Se houvesse assim, interesse por alguém que eu achasse interessante, mas ele colocasse uma gravata, já era. Acabava a perspectiva. Então, na época, vamos dizer assim, os pregadorzinhos, jovens assim, já não te atraía. De forma alguma. Repelia. Cooperador que já estava ali servindo. Agora, se porventura destacasse um músico ali que tocasse bem, alguém que louvasse bem, aí já... Era importante, interessante. Era interessante. Muito bem. Márcio, não demorou muito, né? Dando um salto também, você conheceu Manassés, namoraram, sim, casaram, mas antes de você casar com Manassés, você já ministrava, você pregava ou era tímida no que tange a oportunidade? Olha, assim, vou resumir porque eu tenho uma facilidade de percorrer até antes de dar uma resposta, mas a gente sabe que o tempo aqui é precioso, você é precioso, o seu tempo é precioso, então a gente quer resumir, eu vou tentar. Mas é mais ou menos assim, eu já amava Deus, eu já tinha uma sede pela palavra, sim, mas eu não tinha uma perspectiva de pregar a palavra, não. Eu achava que era mais confortável cantar, tocar. Mas eu fui sendo atraída pela palavra, assim, constantemente. E mesmo sendo atraída pela palavra, porque é um processo, você é atraído pela palavra, a palavra penetra dentro de você, você digere ela todos os dias, mas para você apresentar, para você expor essa palavra, às vezes, alguns casos não, mas no meu demorou algum tempo. Então, se eu tentasse falar alguma coisa, era mais choro. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu fui ler um versículo, fazer uma saudação, eu falei a respeito daquele versículo, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, e o meu coração estava tão impactado por aquela palavra carinhosa que Deus se referia ao seu povo, e eu me sentia tão envolvida e incluída como somos realmente parte desse povo, que eu só chorava. Então, não ministrava ainda, mas já tinha sido fisgada pela palavra. Já amava a palavra. Já amava a palavra. Só ainda não estava passando por aquele processo de começar expor esta palavra. Sim. Aí você casou com Manassés, né? Manassés já era da igreja, sim, certo? Sim. Manassés era da igreja e vocês continuaram servindo ao Senhor. Aí veio o primeiro filho, né?
Veio o primeiro filho. Dentro do casamento ao primeiro filho, tem algum milagre que te chama a atenção? Ou algum processo dentro da gravidez? Ou um milagre, uma porta, né? Porque começo de casamento não é fácil. Não, é desafiador, né? É desafiador. Ainda para quem tem recursos, né? Não vamos ser hipócritas de dizer que todo mundo, né? O amor supre todas as necessidades. Não. Né? Então, mas houve ali um milagre entre quando casou até o primeiro filho? Passou algum aperto onde Deus entrou em cena e socorreu? Assim, voltando só um pouquinho atrás, para não deixar de... Sim. Sei que a gente vai estar aqui outras vezes, acredito. Sim, claro. Já me convidando. Nós vamos ter a parte 2, né? Parte 2. Mas assim, eu conheci o Manassés e ele já cantava, por sinal ele cantava muito. A família Gomes já tinha característica, minha sogra, né? Meu sogro também cantava no coral, enfim... Então ele cantava, isso me atraiu. E a gente começou a namorar cantando. Cantando? Por isso que eu falei pra você, a música, ela é desde o princípio. A forma como Deus começou a falar comigo aos meus 9 anos, cobrando uma performance sincera diante da presença dele em relação à música cristã e a música secular. Isso é um outro tema que a gente pode abordar um outro dia. Com certeza. Mas Deus já cobrava com muita firmeza, apertando o cinto, porque sabia Deus, na sua grandeza e infinita sabedoria, que nós íamos todos nos inclinar também para a área da música. Então, assim, a gente começou a namorar cantando, foi uma coisa que ligou ali enquanto a gente começou a cantar um dos hinos da Shirley Cavalhais, Estou Contigo, ó meu filho. Muito conhecido, quem né? É da minha época, com certeza, e quem veio depois também, esse hino é um clássico, até hoje, né? É um clássico. Até hoje, quando canta, as pessoas sentem a presença de Deus. Sim. Então a gente começou a namorar cantando e assim, claro, nós casamos muito jovens, e tinha uma longa história nessas questões de planejamento familiar. Então nosso filho veio muito rápido, veio muito cedo, né? Os primeiros 3 meses de casado, no quarto eu já estava grávida. Então... Peraí, vamos abrir uma aspa aqui. Sim. Hoje, com a experiência que você tem quantos anos de casada hoje? 32. 32 anos de casada. Então eu acho que ela tem muito para acrescentar para nós, certo? Então hoje, se você pudesse dar um conselho, quem sabe tem pessoas aqui que vão assistir que estão pensando em namorar ou já estão casados, qual o conselho que você dava em questão do futuro? Né? Eu casei rápido, eu com a Suzane. Né? Então eu acho que falta um pouco de instrução. Né? Falta um pouco de instrução. Então, qual o conselho que você dava em termos de processo, para não ser extenso? Né? Vamos dizer assim, na questão do namoro, meu conselho é esse. Casamento é esse. Para o primeiro filho, é esse o meu conselho. Assim, de verdade, a gente não consegue. Eu, pelo menos, não consigo pontuar como se fosse um cronograma, algo assim... que fosse para todos. Na verdade, sim. É muito pessoal, mas, assim, vindo a princípios bíblicos. Primeiro, conhecer, diálogo no namoro precisa existir. Quanto mais diálogo, menos intimidade, que muito casal de namorado não conversa, e aquele momento que está junto, aonde o silêncio se instala, sim. Surgem também muitas possibilidades e aproximações que podem ser evitadas. Então o diálogo é algo que precisa ser explorado quando namorados, sim. Né? Até porque isso aí seja uma continuidade na vida de casal, como casal, enfim. Então o diálogo é importante. Noivo, convicção. Certeza. Preciso ter convicção. Para noivar. Exatamente. Quando eu estou namorando, eu estou orando, estamos conversando, há uma possibilidade. Eu noivei, eu firmei um compromisso. Não estou casado, né? Não está. Mas já coloquei uma aliança no dedo. Isso tem que ser de forma muito coerente, porque hoje a gente vê os adolescentes começando o namorinho já com uma aliança no dedo.
Gente, é complicado isso porque eu coloco um símbolo ali que garante alguma coisa se eu ainda não tenho convicção. E se eu tenho convicção, as minhas convicções são muito temporárias nesse tempo da adolescência. Precisa de uma maturidade. Então, vamos segurar isso aí, vamos colocar a aliança no dedo, assegurando um futuro casamento com muita responsabilidade e convicção. E o segundo passo, que é o casamento, é uma questão de percepção de que você vai enfrentar situações difíceis. E aí você fala, poxa, não necessariamente, a gente se ama, a gente já tem uma profissão garantida, assegurada, nós até estamos casando já com uma casa, com a vida ótimo, tudo isso é muito bom, mas isso não vai fazer você saltar o processo. Não é a base. Não. Isso é importante, sim. Se eu puder ter isso, eu conseguir ter isso, ótimo. Mas isso não quer dizer que está tudo certo, seguro que você vai ter uma vida tranquila. Porque o casamento é desafiador. Isso a gente sabe. Então, diálogo, convicção e determinação de que o casamento é algo sério, que precisa ser tratado com seriedade. E aí entra aquilo que você falou, nós precisamos para que Deus levante conselheiros. Quanto mais conselheiros do jovem, menos conselheiros para casais. Porque sim, na verdade, eu acho que eu não me expressei bem, deixa eu refazer essa afirmação. Se eu trabalho com a juventude e preparo eles para esse passo gradativo de passo a passo até o casamento, é mais assertivo, eles vão pelo menos casar e vão enfrentar as dificuldades, mas já conhecem o ABC. Agora, o que acontece é que ainda hoje, no século XXI, é muito tabu, existe muito responsabilidade dos pais, é responsabilidade do pastor, e aí não tem alguém que tenha coragem de se aproximar e conversar com esse adolescente, com esse casal de noivo, e pelo menos tentar trazer eles para o mais próximo da realidade, né? Sim, sim. Que existe, é desafiador, Deus está conosco, mas existe desafios. Sim, então meu conselho é que você ouça conselhos. Você que já é casado, permita, né? Dê a Deus essa possibilidade de te usar para formar, para orientar, para edificar esses jovens que estão começando, porque as nossas verdades que nós temos como convicção, e a gente espera que todos tenham, nem sempre está no coração deles ainda, quase sempre eles não têm, então nós precisamos compartilhar isso daí, se responsabilizar com eles também, não só com os nossos, mas no geral, com a igreja de Cristo que vem nessa força jovem e que precisam ser orientados. E o primeiro filho foi assustador, foi um desafio, você queria muito, porque às vezes tem pessoas, para os irmãos entender, que quer muito ser pai e mãe, mas não entende o desafio que é criar um filho, não entende o desafio que é criar um filho, uma filha, as condições, então, para você... Foi fácil? Você já tinha ali uma experiência, às vezes, com um sobrinho, com alguma experiência? Ou foi desafiador? Você aprendeu na raça ali? Como que foi? Eu acredito assim, que foi desafiador, porque todas as nossas experiências, por mais que ajude, soma, agrega, como cuidar do irmãozinho mais novo, cuidar do sobrinho, é singular. A responsabilidade, o amor, o compromisso, enfim, de ser mãe, de ser pai. Então, primeiro, nós estávamos numa passada diferente. Manassés era o filho de 13, que estava ali no meio. Sim. 5 para cima, mais alguns para baixo. Então, tipo assim, ele era dos filhos assim, não era o primeiro e não era ele estava no meio da fila ali, dos 13. Eu era caçula, então nós estávamos em passadas diferentes. Manassés tinha maturidade como pai, desejava a paternidade intensamente. Eu não tinha amadurecido essa ideia, eu era caçula, eu não tinha tido tanto convívio, assim, como tia, sim, né? Já tinha
2 sobrinhos, a Priscila e o Carlos Alberto, já tinha essa proximidade, mas não era como uma Narcisa que convivia, aquela criançada, já tinha sobrinhos e muitos irmãozinhos, enfim. Então, para mim foi desafiador, para mim foi difícil, porque foi uma responsabilidade misturada com muita emoção, mas me sentindo muito despreparada. Então, qual é o conselho que eu dou? Sim, como eu falei, nada se encaixa a todos, existem toda regra de exceções. Então eu quero que você que está nos ouvindo entenda isso. É claro que cada história é uma história, porém existe um ponto importante na vida do casal, do cônjuge. Eles precisam estar unidos no mesmo propósito. Porque às vezes o homem quer muito, mas a mulher ainda não amadureceu. Às vezes a menina quer muito e almeja a maternidade, quer um filho, mas o marido ainda está naquela fase que ele ainda não amadureceu. Então, conseguindo conciliar, sendo possível conciliar, façam isso com muita maturidade, com muita responsabilidade, porque os dois precisam estar na mesma passada. Hoje você esperaria mais para ser mãe? Porque você casou depois de 3 meses? 4 meses eu já estava grávida. Você esperaria mais? Porque assim, não tem como a gente ficar mais velho, a gente vê com outros olhos o passado, né? Sim. E eu acho muito interessante isso, porque quando a gente olha o passado e identifica os erros cometidos, eu não tenho como voltar no passado, mas eu posso pegar essa experiência e passar ela para frente. Então, aconselhar minha filha, um sobrinho, um amigo, que casou agora, e deseja muito, desesperadamente, ser pai, ser mãe, e poder dar um conselho, não que vai ser uma regra, mas que pode caber para aquele casal, pode ajudar esse casal e ele desfrutar desse conselho. Sim. Como eu disse, não existe, como você também disse, né, uma regra para todos. Eu só acho, eu acredito assim, que os dois precisam estar, se possível, for na mesma passada. Na mesma passada. Se vocês casarem, no primeiro ano vocês almejam ser pai, né, ela ser mãe e tal, tudo bem, e Deus der esse filho, glória a Deus, né? Glória a Deus, amém. Vamos orar para que tudo dê certo, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade, e muito mais a questão familiar, é tão pessoal, é tão vocês e Deus. Vocês e Deus, é vocês e Deus, mas vocês precisam estar na mesma passada para que todas as dificuldades vocês possam saber dividir junto, porque senão vai um literalmente jogar no colo do outro a responsabilidade que vocês têm em comum. Eu ouvi muito, missionária Márcia, que por onde a gente pastoreou, o que acontecia? Às vezes tinha a criança, e toda vez que você vai conversar, que tinha algum atrito de casal, no que tange a educação dos filhos, na grande maioria dizia, eu queria, mas ele não queria, ou senão foi um acidente, nós não projetamos ele, e aí entra todo um contexto que vai contribuir para algumas situações, Então, o que você falou aí eu achei muito interessante. Então, se o casal ele tiver unido, eles se amarem, e ter certeza que é uma união de Deus, independente se eles vão ter um filho, se programar, que é importante. Sim. Vamos ter um filho? Vamos. Nossas condições, dá para hoje criar uma criança? Dá. Então vamos ter um filho? Então o tempo, ele não é tão determinante. Então você pode, depois de um mês, já começar a gerar, ou depois de anos. O importante é você estar bem como casal. Isso. A mesma passada, o mesmo tempo de maturidade. Eu sei que talvez o casal não vai saber avaliar isso, mas uma coisa que é bacana deles conversarem. Você quer? Vamos ter um filho agora? Né? Amor, vamos esperar mais um pouquinho. Eu estou numa fase aí, né? Que nem estou ansiosamente esperando mais netos. Já começaram a vir. O Silas é o meu primogênito, meu netinho.
tá vindo mais um bebê, a gente ainda não sabe o que é. E tem uma cobrança de vó aqui para os outros que já casaram já faz um tempinho, sabe? Sim. E eles estão me ouvindo, eles sabem de quem eu tô falando. E aí eu entendo. Sim, agora eu peguei no ar. Agora eu entendo esse tempo, porque às vezes ela tá numa passada, terminando a faculdade, ele já passou essa fase, já tá mais ansioso, ou às vezes é ele, entendeu? Então, sim. A importância é os dois estarem na mesma passada. Eles querem, eles desejam. Mas se ela não quiser e ele quiser e acontecer, vamos dizer assim, favor de Deus. Deus vai cuidar, Deus vai dar graça, Deus vai abençoar, a maturidade dela vai aflorar assim mais rápido, porque Deus nos conhece, né? Deus não anda segundo os nossos planejamentos, mas Ele tem o dele. Então eu acredito sim, claro que o filho é uma decisão do casal, hoje muitas vezes, antigamente era um pouco mais difícil porque os métodos não eram tão aceitos assim, a igreja não tinha entendimento tão amplo, isso é um assunto bem interessante para a gente discutir numa outra vez, mas também tem as questões da fertilidade, ou que acontece mais rápido, outros tem que ser mais planejado, enfim. De todas as formas, a vida é um presente de Deus. Então, na verdade, quando os casais falam, foi um acidente, não existe acidente. Não. A Bíblia fala que os filhos... o acidente não geraria vida. Por mais difícil que tenha a situação, a gente sabe que tem circunstâncias que são mesmo... poderiam ser vistas como acidente. Às vezes aconteceu um acidente na tua vida, mas aquilo que foi gerado não foi acidente. A vida não é acidente, em hipótese alguma, a vida não é acidente. A vida é um benefício de Deus, é um presente, não é um acidente. Obrigada, Deus. É um presente, não um acidente. Então, é porque dentro desse contexto onde a gente define como acidente, Deus pega esse título e projeta ali um homem de Deus, uma mulher de Deus... Por isso que a Bíblia vai dizer que quando estava no ventre eu tinha te escolhido. Então Deus não fala assim, faz um acidente aí porque eu vou usar depois. Então Deus já prepara todas as coisas. Às vezes aconteceu um acidente, como eu vou abrir até aqui porque é um caso, às vezes, um estupro. Sim. É um acidente. Um abuso, né? Deus não desejou isso, mas a vida que foi gerada ali não é um acidente, é um presente de Deus. É um presente de Deus e é um projeto de Deus na Terra. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então, a vida é a projeção do próprio Deus. Mas para isso precisa crer, né, Márcia? Precisa crer. Para isso precisa crer, que senão confunde tudo a cabeça. Mas vamos lá, então, Márcia. Veio o Joás, né, que é o primeiro. Veio o Joás, que é o primeiro. Com o Joás já começou a dirigir igreja ou não? Não. Foi dirigir igreja... Houve uma resistência, então? Muita resistência. Eu casei com um músico, não casei com um pastor. Na nossa história, na nossa mentalidade, não tinha pastor. Certo. Mas aconteceu algo surpreendente. Você me fez lembrar aqui algo surpreendente. Nos primeiros anos de casado, eu comecei a conhecer um outro lado do meu esposo que eu não conhecia, Eu vi ele como músico, e ele cantava muito bem. Mas eu vi um dia ele... clamando por almas. Nós éramos muito novinhos, A gente casou, ele tinha 20 ou 18, eu acredito que ele tinha uns 21. Era um ano de casado, no máximo, 1 ano e meio, no máximo. Um dia ele ouvindo um programa de rádio, que era a Voz Missionária, da época de Deus Missionários, ele falava que aquilo comovia ele, que aquilo mexia com ele, que ele sentia um amor muito grande. E aí foi um salto gigantesco na minha cabeça, porque meu Deus, eu achava que ele era músico. E agora eu tô vendo despontar. Meu Deus, já começa a assustar. Um obreiro, um ganhador de alma, alguém que anseia. E aí, olha, pra gente ser bem sucinto aqui, coisa que eu não sou, mas pra gente ser bem sucinto, desse tempo até eu aceitar o chamado de Deus na minha vida, que foi por várias razões, eu me sentia preparada, nós achava que nós não estávamos preparados, enfim, demorou um espaço grande de tempo. Eu vou calcular aí, foram quase uma década.
para mim aceitar. Quase 10 anos para entender o propósito de Deus ali no que tange a ganhar almas. Sim, para assumir esse compromisso evangelístico, de se comprometer não só comigo, não só com aqueles que estão perto de mim, não só com a minha família, não só o meu ciclo de amizades, mas com alguém talvez que eu não conheça. E eu passo agora a amar, sentir amor por alguém que eu não conheço. Isso é um amor pelas almas. Houve uma confirmação para você se render? Deus visitou você em sonho? Você fez um pedido para Deus confirmar? Ou você chegou num lugar e falou assim, é aqui mesmo, é isso mesmo que Deus quer de mim, eu me rendo? Houve alguma coisa que marcou para você, então, começar o ministério pastoral juntamente com seu esposo, para começar a cuidar de vidas? Olha, hoje Deus está remexendo mesmo. Não, aqui, né? Olha Deus aqui. Os seus netos, tá vindo, tem o Silas, né? E depois... Vai vindo, a gente ainda não sabe. Tá, então amanhã os netos vai conhecer a história da senhora. Sim, né? sim. E às vezes, daqui uns anos, o Silas está com um ano. O Silas está com 8 meses. O Silas está com... Olha que interessante o projeto Café com Testemunho. Então, vamos colocar daqui 10 anos que o Silas está entendendo bem. Sim. 10 anos. Sim. Às vezes, algumas lembranças da Márcia já se foi. Ela pode não a lembrar com tanta ênfase. Sim. Né? Alguns pontos importantes. E ela, então, vai acessar o Café com Testemunho e vai resgatar, né, essas partes importantes. E o Silas vai assistir e vai falar, nossa, olha o que Deus fez na vida da minha avó. Que minha avó passou e Deus é fiel. O nome do Senhor é maravilhoso. Amém. Vai dar uma significância para ele. Muito grande. Porque uma coisa nós buscamos e o Senhor gosta disso. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, Pastor Everson, como tudo na minha vida é meio desafiador, Deus se manifesta no meio da trovoada, no meio dos trovões, da chuva. É assim que Deus se manifesta na minha vida. Geralmente nos momentos de batalha, enfim. E eu comecei a fazer teologia, já estava sendo atraída pela palavra, já vivia a palavra. E surgiu uma oportunidade de fazer teologia, onde a gente congregava. Pastor Paulo, um homem maravilhoso, está lá na região de Sorocaba. Pastor José Paulo, irmã Isa. Eu fui fazer teologia. E tem-se uma matéria chamada missiologia, não é isso? E a gente vai falar sobre almas, ganhar almas e tal. Pastor Paulo falando a respeito dos grandes homens que pediam para o Senhor, dai minha alma, senão eu morro, e tudo mais. E eu causei uma rebelião, uma revolução dentro da sala de aula. Porque eu falei, não. A Márcia é causadora, né? Ela chacoalha a figueira. Que situação! Eu causei e falei, não acredito nesse amor, não reconheço esse amor. Para mim, Moisés vacilou quando pediu para que Deus fosse com o povo, Deus riscava o nome dele. Para mim, ele vacilou e eu até pensava o seguinte, quer ser mais correto que Deus, quer amar mais do que Deus, idolatria. Imagina, eu já dividi a classe, rachei a classe no meio, tal. Ali era tudo obreiros, né, que estavam jovens, que estavam já predispostos para o ministério, e eu rachei a classe no meio. E o meu pastor e o meu professor, José Paulo, um homem de Deus, ele falou, não, é o seguinte, Márcia, se você não sente este amor, busque. Nossa. Busque. Se você tem dúvida deste amor, busque. E aí Deus se revelou em pouco tempo para mim, porque eu me senti alguém que não conhecia Deus. Naquele momento ele me deu uma resposta que me confrontou. Eu falei, então existe? Então eu estou me sentindo que eu não sou crente, eu vou buscar. E aí começa uma nova história na minha vida e eu começo a buscar Deus e Deus se revela. Então se entende que você andava ali com Deus, tinha amor pela palavra, mas não tinha ainda tido um encontro íntimo. Não, em questão... Em sentir o amor de Deus, sentir na íntegra, né, o amor de Deus. Então, aí de repente, nesse dia... me desafiaram. A buscar o amor de Deus. A conhecer. Não só
conhecer, você conhecia um pouco. Sim, de fato. Como pai, como alguém que Sim. cuida, como alguém que protege, como alguém que recebe a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço. Sim. Os nossos serviços, a nossa dedicação na igreja. Mas o evangelho é mais do que isso. Quando eu paro de pensar só em mim e agora eu começo a conhecer um pouco desse amor de Deus em mim, mas manifestado para o outro. Entendi. É isso aí. Aí começaram a dirigir igreja. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Meu Deus. Ainda não. Foi um processo, Foi então. um processo. Foi um processo. E a gente continua. Lá em Tu, na Cidade Nova, onde a gente se conheceu. Sim. Né? Tem o quê? Quantos anos? Acho que a Ellen era bebê, então tem 16 anos. Aproximadamente. Uns 16 anos. Lá você já tinha experiência de dirigir igreja. Estava acontecendo as primeiras congregações que a gente estava se achegando, né? A gente estava se achegando neste propósito. Deus já estava trabalhando, já tinha trabalhado. Eu já conhecia o que era e é incrível porque à medida que eu comecei a buscar conforme meu pastor me propôs, né? Na outra semana Deus já se revelou e eu fui falar do amor de Deus para uma cigana porque eu fui tomada, dominada. Eu senti sendo mergulhada ou sendo plena neste amor. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, e aí Deus começou a adentrar, né? Porque à medida que nós abrimos a porta para Ele, Ele realmente entra. Mas Deus não é supremo, Deus não é grandioso. Sim, Deus é, mas Ele respeita a nossa decisão. Sim. De abrir a porta. Então você abre a porta, eu entro e ceio com você, eu e meu pai ceamos contigo, é bem isso. Então Deus a partir daquele momento começou a se revelar a mim. Hoje você tem quantos filhos? Nós somos em 6. Eu, esposo e 6 filhos. 6 filhos. Dirigiu mais de 10 igrejas? Acredito que sim. Mais de 10 igrejas? Se não, se for contar nos dedos, eu acredito que sim. Mais de 10 igrejas. Dentro desse período, Márcia, de ministério, né, desse encontro que você teve com Deus, conta para nós aí um testemunho que marcou, seja na área da saúde, seja na área financeira, dentro de um cenário que estava assim, você buscou a Deus e de repente Deus visitou, Deus atendeu. Você tem alguma coisa que está guardado aí, que às vezes nem os filhos ainda sabem desse testemunho, né? Para a gente deixar registrado aqui. Nós conhecemos um pouco da sua história, nós vamos trazer você aqui para nós falar de outros assuntos, né? Vamos falar de outros assuntos. Prazer, nós estamos aqui. Mas conhecemos um pouco da sua história, da sua trajetória. Agora nós vamos para uma parte principal, que é a parte da experiência que você carrega com Deus, que aquele dia você sentiu a mão de Deus, o socorro de Deus, a providência de Deus. Está muito relacionado, né? Como eu disse, a nossa vida é um encaixe perfeito que Deus vai acrescentando dia após dia. E às vezes a gente passa por algumas dificuldades, a gente fala, mas por que isso? Isso vai resultar em bênção na tua vida. Enfim, meu segundo filho, Elton, pai do Silas, já no nascimento eu tive uma complicação no parto, então ele teve algumas dificuldades, algumas complicações que vieram surgir depois dos 3 anos por conta do parto. Sim. Ele nasceu roxinho, faltou oxigênio, devido ao processo mesmo do nascimento, processo do parto normal e tal. E com alguns anos a gente começou a perceber que o Elton chorava e é como se desligava ele da tomada, ele paralisava, ele ficava paradinho. Nossa. E quando nós fomos pedir ajuda, auxílio médico, a gente se deparou com uma realidade que ainda hoje é muito saúde forte, no Brasil, né? Médicos que são extremamente profissionais, capazes, extraordinário como profissional, mas na questão humana deixa um pouquinho a desejar. E aí teve uma médica que chegou para mim e falou assim, olha, seu filho tem isso. E o que vai acontecer é o seguinte, mãe, ele vai perder a memória, ele tem uma ausência
por conta faltou oxigênio na hora do parto. Meu Deus! E ele vai perdendo a memória, até perder a memória de uma vez. Meu Deus, uma notícia dessa é de deixar vocês destruídos. Imagina. Sem chão. Agora, para uma mãe de 20 anos. 20 anos. Que estava com seu filhinho ali de 2 anos, porque assim, também entre o Joás e o Elton foi um espaço pequeno de tempo. E aí, isso dificultou muito, isso gerou em mim medo, e como uma mãe despreparada emocionalmente, eu tirei, não levei ele mais no médico, me ausentei, quis guardar o problema para mim, quis não acreditar, quis não aceitar aquela situação que acontece com os pais. Sim, às vezes, quando não estão preparados, eles falam, não, isso não é nada, é sim, nós temos um Deus que cura, mas isso é alguma coisa, é alguma coisa para ser cuidada. Sim. Enfim. E aí, na fase da escola, o Elton volta à tona com essa característica ainda mais presente. Aí ele começou a apresentar mesmo essas crises de ausência, e foi diagnosticado como epilepsia. Nossa! E foi muito difícil, e aí eu fui para uma nova médica da saúde pública, já era diferente, essa já era bem mais leve, mas ela não levava a sério tanta doença, e só ria, eu ficava sem entender. Se a outra me assustava, porque era muito enfática, muito determinante, essa já era muito leve, então, bom, enfim, o processo do Elton me aproximou mais e mais de Deus. E um momento que marcou foi quando, já alguns anos passando pelo processo de tratamento, juntou-se uma junta médica e eles chegaram à seguinte conclusão: essa doença não tem cura, ela é incurável. Meu Deus! E a do seu filho está de difícil controle. Se nós tentarmos essa medicação e essas crises de ausências não diminuírem, o único recurso que nós temos é que vocês vão ter que comprar uma medicação que é muito cara, que vem dos Estados Unidos, ele é muito caro, então eu não sei como que vai ser a vida de vocês. E aí, por esse processo, a gente tentando remédio, tentando outro. Os primeiros dias que a gente fazia uso do remédio, parece que controlava um pouco as ausências. Depois elas despencavam ao ponto de ter 26 crises no dia. Meu Deus! E aí penso uma mãe, agora já com uns 25, 26 anos, 27, acredito que era essa idade que eu tinha, lidando com o filho, que eu já tinha outros, né, também. Aí já tinha o Herbert, já tinha a Aline, que era pequenininha. Agora, lidando com toda essa crise de ausência, ele estava de pé, daqui a pouco ele entrava numa crise de ausência, e quem sofre com essa dificuldade, alguém da família, sabe que de repente, pode ser na pia, pode ser tomando café, e é constante. E eu estava sobrecarregada, muito sobrecarregada, e um dia ali na pia, eu já não dormia mais, já não comia mais, o tempo todo, cadê o Elton? Onde o Elton está? Aquela aflição de mãe. Eu falei, Deus, eu sou assim, isso é importante. Eu vou pontuar isso porque você que está em casa, às vezes está passando por uma aflição que você fala assim, eu estou assim, mas eu quero justificar porque eu sou mãe. Eu sou mãe, então ninguém ama como eu amo, ninguém se preocupa como eu me preocupo. Eu quero te dizer o que o Espírito Santo falou comigo naquela tarde. Há alguém, sim, que se preocupa mais que você, que ama infinitamente mais do que você, do que eu. E aquele dia o Espírito Santo falou comigo, eu na pia, Senhor, eu tô assim porque eu amo, eu sou mãe, e assim não tem quem possa amar ele mais do que eu. E o Espírito Santo disse essas palavras: se você ouvisse quando o corpo dele ainda estava informe, você o rejeitaria. Nossa! Porque é feio, porque está informe, não se parece com um ser humano, mas eu já o amava. Meu Deus! E diante dessa afirmação do Espírito Santo, eu fui tão constrangida, eu fiquei tão envergonhada diante daquele amor que eu senti, que estava à disposição do meu filho, que eu falei, se antes ele disse, se você não tinha para quem entregar, hoje você tem. Porque eu amo ele infinitamente mais do que você. Meu Deus! E diante deste amor, eu tive em quem confiar. E aí começou o processo de Deus na minha vida.
de delegar, de acreditar que aquilo que eu não posso, que aquilo que você não pode, aquilo que a medicina não pode, existe um Deus que pode, quer e faz. Que daí Deus começou a trabalhar na saúde dele. Sim. Deus fez o que ninguém poderia fazer. Deus o curou no momento que eu não vi, embora muitas vezes alguns irmãos oraram por ele. Deus vai fazer a obra, ele voltava a ter crise no outro dia, aí outro vinha orava, eu levava ele para receber orações e saía dali convicta, é hoje ainda, outro dia ele tinha crise. Mas chegou um dia que não tinha remédio, não tinha dinheiro para comprar remédio, e ele ficou sem o remédio, não teve crise. No outro dia ele ficou sem o remédio, não tinha crise. E ele ficou. Então eu costumo dizer assim, Deus o curou, eu não sei o dia e não sei a hora que aconteceu o milagre, mas o milagre aconteceu, porque hoje o Elton tem 30 anos, vai fazer 30 anos, agora em abril, dia 4 de abril ele faz 30 anos. E ele foi o primeiro a tirar carta, coisa que ele não podia andar de bicicleta, porque ele tinha crises, ele caía, ele se machucava várias vezes, muitas vezes acontecia isso na escola, eu ia ter que levar uma outra roupa, porque tinha acontecido ali uma situação difícil, eu tinha que ir lá socorrer ele, enfim, hoje ele está curado, graças a Deus. Ele é um homem de Deus. Hoje ele é pastor. Glória a Deus. De uma igreja, ele representa ali, né? A presença de Deus ali. É o pai do Silas, né? O esposo da Stephanie. E esse foi um divisor de água na minha vida, porque eu aprendi a entregar os meus maiores temores na mão de alguém que é especialista em fazer milagres, em abrir porta quando não tem porta. Meu Deus. É emocionante, né? Você ouvir um testemunho tão impactante, né, Márcia? Do que Deus fez. Deus fazer algo lá, e olha como Deus vê além, né? Deus fez lá para hoje, já pensando no que ele seria hoje. Sim. Hoje é pai, é esposo, é pastor, profissional, um excelente homem, um grande amigo. Então, Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Então, para você que está assistindo, para a gente terminar aqui, eu não sei o que você está passando, mas pegamos aqui várias partes do testemunho da Márcia, da sua juventude, família, criação, casamento, filhos, e esse testemunho. Então, quem sabe você conhece alguém que esteja passando por esse processo, ou que precisa de um milagre. Compartilhe esse vídeo. Sim. Senta com a família e assiste esse vídeo para eles verem que Deus, ele está no controle de tudo. Sim. Independente da situação e circunstância, ele não perde o controle. Ele tem o controle de tudo, ele ainda cura, ele ainda faz milagre. Hoje mesmo nós falávamos a respeito disso, né? Como é bom a gente acreditar, ter convicção que Deus ainda levanta do leito, Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre, ele ainda opera de forma que não há explicação. Então, nosso Deus, ele não mudou. Tem uma frase que você fala que eu como que diz? Você replica ela. Eu replico ela, né? Onde o homem erra, Deus acerta. Ou você usa uns jargão meio forte, hein, Márcia? Né? Você tem algo de Deus, né? Eu acho assim, Márcia, não foi em vão a sua vinda aqui na nossa casa, está aqui no nosso estúdio participando do nosso podcast. Você é uma referência, né? Para minha esposa, para minha família, e acredito para os filhos e para tantas outras pessoas. Que Deus te conserve, assim. Quero agradecer você participar aqui. Amém, eu que sou grata. Do nosso podcast, Café com Texto, de compartilhar toda essa experiência. A gente vamos fazer aqui papo de casal, vamos pegar um dia para nós falar só de casamento, trazer outros casais, né? Fazer um papo muito legal, papo de jovem. Vamos trazer muita novidade aqui. Mas de antemão agradeço, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério, seu esposo, a congregação de São Roque, onde tive a alegria de passar por lá. Eu com a minha esposa ficamos 1 ano e
2 meses em São Roque e que Deus continue te abençoando. Amém, tá bom? pastor, amém. Para vocês aí, um forte abraço, obrigado pela companhia de vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí, deixa comentários. Você que tem um testemunho, que quer fazer parte, é um lugar muito simples, mas que você tem um testemunho, uma experiência com Deus. Deus colocou esse projeto no nosso coração para nós ouvir testemunho de pessoas comuns, que às vezes não prega, não canta, independente da sua condição. Deus, Ele faz milagre na vida de todos, sem exceção, Márcia. Sim. Sem exceção. Sim. Todo mundo tem algo para contar de Deus. E esse projeto ele está aí para ouvir a todos. Amém. Né? Tanto Amém. a irmã que é missionária, outros que são pastores, mas pessoas às vezes que não canta, não prega, mas tem algo para falar da parte de Deus. E quem não tem, né? E quem não tem? Quem não tem? Quem conhece esse Deus, quem permitiu que ele entrou ou que ele entre na tua vida, é impossível você continuar da mesma forma. Você vai ter sempre alguma coisa para contar, então vem para cá. Vem fazer isso. Deixa o seu contato aí, deixa o seu contato aí nos comentários, nós vamos entrar em contato com vocês, tá bom? Amém. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus.